Consumidor por equiparação. Renato, que parada é essa? O que é esse negócio de consumidor por equiparação? Primeiro você viu o consumidor standard, que é o destinatário final. Você que entra e compra um relógio, uma televisão, um óculos, uma geladeira. Legal? Tá bom. E quem é o consumidor por equiparação? Eu vou dividir. Porque você tem um consumidor por equiparação do artigo 17 e você tem um consumidor por equiparação do artigo 29. Vamos primeiro falar do consumidor por equiparação do artigo 17. Escreva lá. Consumidor por equiparação, artigo 17. Deixa eu dar o conceito. São as vítimas do evento. São as vítimas do evento. São as vítimas do evento. Pô, Renato, o que é isso? Vítimas do evento. Vamos melhorar. São pessoas que sofrem dano em razão de uma relação de consumo. São pessoas que sofrem dano em razão de uma relação de consumo. Professor, você pode me dar um exemplo? Com o maior prazer, velho. Escuta só. Imagina que você comprou uma televisão, consumidor standard. Você está assistindo aquela televisão, de repente a televisão explode e fere quem? A sua sogra. Ah, que delícia. Feriu a sogra. E aí? A sua sogra é consumidora? Você ia falar, não, ela não comprou a televisão, ela não é consumidora standard, mas ela é consumidora por equiparação, porque ela foi uma vítima do evento. De que evento? Do seu evento de consumo. Quando você fez a compra, quando você se tornou consumidor standard e um terceiro sofreu um dano, sofreu um prejuízo, ele é consumidor por equiparação do artigo 17. Você comprou um carro, consumidor standard, vem dirigindo pela rua, de repente solta a roda por uma falha do veículo e atinge provavelmente na calçada. Caio, Mévio e Tício, os três, numa porrada só. Pegou. Caio, Mévio e Tício são consumidores? Sim. Mas são consumidores standard ou por equiparação? Por equiparação do artigo 17, uma vítima do evento. Vamos ver se você pegou isso. Comprei um relógio, eu sou consumidor? Sim ou não? Sim. Só que standard ou por equiparação? Standard, artigo 2º. Ah, tá bom. Eu comprei um ventilador, ele soltou a hélice e atingiu o Tício. Tício é consumidor? Sim. Só que standard ou por equiparação? Por equiparação. De que artigo? 17. Por que você está pedindo o artigo? Porque agora eu vou ensinar o do artigo 29. Anote lá, artigo 29. São pessoas expostas à oferta. São pessoas expostas à oferta. Eu mudo, né, esse conceito, na verdade eu não dou o conceito que está na norma, porque senão todo mundo fica me sacaneando, né? O pessoal daqui do Rio de Janeiro fala de um jeito diferente, aí o pessoal, sobretudo do Sul, São Paulo, começa a sacanear. Por quê? Porque o conceito mesmo é, são terceiros expostos às práticas comerciais. Entendeu? Se tu não é carioca, tenta falar terceiros expostos às práticas comerciais. Quem são esses caras? Quem são esses caras que são expostos às práticas comerciais? Você está em casa, assistindo televisão, consumidor standard, comprou a televisão, de repente no anúncio aparece assim, pá, o Renato pirou, televisão de 4.999 por 1.999 esse final de semana enquanto durarem os nossos estoques. Você automaticamente se torna consumidor quando visualiza aquele anúncio. Como é que é, Renato? Peraí. Eu entrei numa loja e comprei uma televisão, consumidor standard. Essa televisão explodiu, feriu minha sogra, consumidora por equiparação, azarada dos infernos, que não tinha nada a ver com essa história. E o consumidor por equiparação do artigo 29? Foi a pessoa que visualizou aquela oferta. Ah, Renato, então eu visualizei uma oferta e me tornei consumidor? Perfeito. Ah, peraí. Então, se eu abrir um e-mail e tinha uma oferta ali para mim, eu já sou consumidor ali, já você pode pedir até execução específica. O cumprimento forçado daquilo que está na oferta. Ah, Renato, eu entrei na internet, vi alguma coisa num site, você está sendo ofertado. Renato, eu abri um panfleto que me entregaram no sinal, você está sendo ofertado. Renato, então o que é oferta para eu conseguir entender isso? Oferta, conceito. É todo meio de informação suficientemente preciso. Oferta é todo meio de informação suficientemente preciso. Isso vai estar lá no artigo 30 do CDC. Então, toda vez que você for submetido a um meio de informação suficientemente preciso, um e-mail, um anúncio, um panfleto, um spam, um chamado de WhatsApp, um chamado de Instagram, você automaticamente se torna consumidor. Na verdade, no meu modo de ver, o CDC positivou, quer dizer, tornou um artigo, né? Positivou as 3 fontes das obrigações. Quando a gente fala de vinculação obrigacional, a gente tem como fonte de uma obrigação o quê? O contrato, o ato ilícito e as manifestações unilaterais de vontade.
Perceba, o consumidor standard, ele fechou um contrato. Então, o CDC positivou essa primeira fonte de obrigação, que é no artigo 2º, uma pessoa que fez um contrato de compra e venda, consumidor standard. Já o artigo 17 trouxe o ato ilícito, porque foi um terceiro que sofreu um dano. E o artigo 29, uma manifestação unilateral de vontade, que foi uma oferta. Então, as 3 fontes das obrigações estão traduzidas no CDC, no artigo 2º, no artigo 17 e no artigo 29. Legal? Tá bom, Renato. Entendi. Legal, achei bonito, bacana. Vamos seguir com a matéria? Sim. Você aprendeu a figura do consumidor, que pode ser standard ou por equiparação. Vamos fazer só mais um teste para eu poder seguir e falar do fornecedor? Comprei uma televisão, sou consumidor? Sim ou não? Sim. Standard ou por equiparação? Standard. Essa televisão explodiu, feriu minha sogra. Minha sogra é consumidora? Sim ou não? Sim. Standard ou por equiparação? Por equiparação do artigo 17. Ah, eu estou assistindo uma televisão, apareceu um anúncio, eu já sou consumidor? Por equiparação do artigo 29. Todas essas modalidades são modalidades de relação de consumo, você é consumidor. Mas para você aplicar o CDC, não basta ser consumidor, você tem que ter um fornecedor do outro lado. Então vamos estudar a figura do fornecedor, vamos lá para o quadro. Então olha aí, o consumidor foi estudado, agora eu vou estudar sobre o fornecedor. E o fornecedor está no artigo 3º, consumidor está no artigo 2º, fornecedor está no artigo 3º, beleza. Então, olha aqui, ó. Deixa eu até resumir aqui, tá? Consumidor pode estar no 2º, é o consumidor standard, pode estar no 17 ou no 29, consumidor por equiparação. Legal. O fornecedor vai estar sempre no artigo 3º. E o produto e o serviço? O produto vai estar no 3º também, mas no parágrafo 1º, e o serviço no 3º, parágrafo 2º. Você achando esses 3 elementos, você acha a relação de consumo e aplica a lei 8.078 de 90. Legal? Tá bom. Então vamos estudar agora a figura do fornecedor, tá bom? Então vamos lá. Fornecedor é todo aquele que possui a intenção de obter lucro mediante a utilização de um produto ou de um serviço. É todo aquele que possui essa intenção de obter lucro através da utilização de um produto ou de um serviço. Tem um detalhe que a gente tem que aprender aí, que qual é? Preste toda a atenção agora. Será que uma pessoa física pode ser demandada pelo Código de Defesa do Consumidor? Uma pessoa física pode ser considerada como fornecedora? Como assim, Renato? Veja, se você vender teu carro para o teu primo, você travou uma relação civil. Então você aplica a lei civil que se chama Código Civil caso venha ter algum problema, ou que o carro tenha apresentado uma falha, ou porque você não tenha feito os pagamentos. Tudo isso vai ser resolvido pelo Código Civil. Se você vender um apartamento, esse apartamento tinha um vício redibitório, né, que o pessoal chama de vício oculto, que já é outra coisa, mas tá lá também. Você descobriu, né, foi morar, de repente um cano estourou, a parte elétrica não estava muito legal. Você pode ser demandado por esse vício redibitório? Pode, mas pelo Código Civil, pela lei dos civis. Você tem um civil com outro civil. Ah, quando é que eu deixo de aplicar o Código Civil e passo a aplicar magicamente o Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Anote lá. Uma pessoa física precisa desenvolver a atividade com habitualidade. Como é que é? Se a pessoa física desenvolver aquela atividade com habitualidade, ela, por mais que seja uma pessoa física, ela poderá ser demandada pelo Código de Defesa do Consumidor. Como assim habitualidade? Vamos lá, vamos bater um papo sobre esse assunto. Vamos lá. Se de repente eu vendi meu carro para alguém, eu faço aquilo com habitualidade? Não. Então, se esse carro apresentar um problema, eu posso ser demandado pelo Código Civil. Ah, legal. Agora, todo mundo me conhece ali na região como um vendedor de carro. Inclusive, meu primo já comprou 4 carros comigo. Se você entrar no Mercado Livre, se você entrar na OLX, vai aparecer vários carros lá, inclusive com o meu nome. E o mesmo telefone.
O que o cara tem que fazer? Bom, se essa pessoa desenvolve essa atividade com habitualidade, aí você passa a demandar pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Né? Eu no outro dia fiz uma compra no Mercado Livre e aí quando eu fiz a compra e você finaliza a transação, vem os dados de quem te vendeu. Por muitas vezes quem te vende é uma pessoa jurídica. Né? Aparece lá o nome da empresa e o telefone. Mas nesse dia que eu fiz a compra, tinha lá o nome de um cara e o telefone do cara. E aí eu até liguei para saber mesmo, será que porra vai ter o cara? Não, vamos entregar em 24 horas, não sei o quê. E eu recebi o produto. E Renato, por que você fez aquela compra? Porque tinha 238 avaliações positivas daquele cara. Era o mais bem referendado de todos aqueles que vendiam aquela mercadoria que eu queria comprar. Peraí, se esse aparelho que eu comprei apresentar uma falha, será que eu posso demandar contra essa pessoa física pelo Código de Defesa do Consumidor? Sim! Por quê? Porque ela faz aquilo com habitualidade. Legal? Então, fornecedor, eu preferi dizer que é todo aquele. Ao invés de dizer pessoa física, jurídica, não. Uma pessoa física e uma pessoa jurídica, ambas podem ser consideradas como consumidor, como fornecedores, só que a pessoa física tem que fazer aquilo com habitualidade. Legal? Então a gente estudou a figura do consumidor, estudou a figura do fornecedor. O que está faltando? Produto e serviço. Anote lá, produto, artigo 3º, parágrafo 1º. Produto, artigo 3º, parágrafo 1º. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, vírgula, material ou imaterial. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. No outro dia um aluno perguntou para mim, Renato, mas por que peraí, móvel, imóvel, material ou imaterial? Por que o legislador não escreveu assim? Produto é tudo, porque diga uma coisa no universo que não seja móvel, imóvel, material ou imaterial. Pois é, eu respondi para ele o seguinte, o legislador, quando utilizou esse conceito amplo, na verdade adotou um princípio que a gente chama de princípio de cláusulas em aberto. Quer dizer, eu crio uma norma subjetiva para ela conseguir durar mais tempo. Imagine que o legislador tivesse escrito assim, produto é televisão, geladeira, carro, ar-condicionado. Aí surge o carro híbrido, o ar-condicionado split, a TV de 4K e LCD, e sabe, a geladeira frost-free. Com certeza ia ter um cara, um estudioso do direito, que ia falar, olha, a lei não fala palavras em vão. Então se está escrito lá geladeira, não é geladeira frost-free. Está dito lá ar-condicionado, não é split. Se é, sabe? Para isso não acontecer, o legislador utilizou esse conceito amplo, dizendo produto é qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial. Veja a flexibilidade, e é por isso que essa lei é de 1990 e hoje ela ainda caminha com força e vigor. Ah, entendi, gente, porque a todo instante produtos ou serviços vão surgindo, o legislador preferiu usar esse conceito amplo. Verdade, gente. Olha só, em 1990 não existia telefonia móvel com a mesma profusão que existe nos dias atuais. A internet mesmo ainda engatinhava. Veja o quanto que a vida mudou de 1990 para cá. Já pensou se o legislador tivesse usado um conceito fechado? Pois é. Então, produto. Agora vamos para serviço. Serviço, artigo 3º, parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade, escreva lá, serviço é qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração. Serviço é qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração. Do lado da palavra remuneração, escreva o número 1. Eu repito, serviço é qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração, número 1. Continuem escrevendo. Porque o que eu vou fazer? São 3 observações que eu tenho que fazer dentro desse conceito. E para o teu caderno ficar bonitinho, não ficar bagunçado, eu vou dar o conceito completo e vou falar do lado da palavra tal escrevo o número 1, do lado da palavra tal escrevo o número 2 e do lado da palavra tal escrevo o número 3 e depois eu faço observação 1, observação 2, observação 3. Você não ficar doido atrás de mim tentando correr e depois tentando, na hora de estudar, concatenar esses conhecimentos e a matéria ficar complicada. Então escreva primeiro o conceito. Serviço é qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração, número 1. Aí continue. Inclusive as de natureza bancária, número 2. Inclusive as de natureza bancária, número 2. E aí continue. Salvo as decorrentes de caráter trabalhista, número 3. Salvo as decorrentes de caráter trabalhista,
Número 3. Então, serviço é qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração. Número 1. Inclusive as de natureza bancária. Número 2. Salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Número 3. Aí vamos para a observação 1. Deixa eu fazer a consideração dessa observação 1. Serviço é qualquer atividade mediante remuneração. Ah não, escrevam logo, pronto, e depois eu faço a consideração, senão você fica tentando correr. A palavra remuneração deverá ser interpretada de maneira relativa. A palavra remuneração deverá ser interpretada de maneira relativa. Haja vista a existência de serviços aparentemente gratuitos. A palavra remuneração deve ser interpretada de maneira relativa, haja vista a existência de serviços aparentemente gratuitos. Ponto. Abra a tua mente. A lei disse o seguinte: serviço é qualquer atividade desenvolvida mediante remuneração. Isso pode te levar a erro. Por quê? Porque você pode imaginar assim, se não teve pagamento, não tem relação de consumo. O que é um erro, porque existem serviços aparentemente gratuitos. Se você parou teu carro num supermercado e não pagou, não remunerou diretamente por ter estacionado ali, você não pagou diretamente, mas indiretamente você fez o pagamento. E por óbvio que se roubarem teu carro no estacionamento do mercado, você poderá aplicar o CDC, porque aquele é um serviço aparentemente gratuito. Legal? Tá bom. Renato, serviço é qualquer atividade mediante remuneração. Cuidado com essa palavra remuneração. Aí depois vem, inclusive as de natureza bancária. Aí coloquem observação número 2. Súmula 297 do STJ. Súmula 297 do STJ. A súmula 297 vai dizer que aplica-se o CDC aos bancos. E por quê? Porque está escrito aí. Serviço é qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração. Número 1, cuidado com a palavra. Inclusive as de natureza bancária. Súmula 297. Salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Observação 3. Se existir vínculo empregatício, inexistirá relação de consumo. Se existir vínculo empregatício, inexistirá relação de consumo. Ah, peraí, me dá um exemplo, Renato. Imagina que o motorista do ônibus vem dirigindo e por uma falha do pneu, o pneu explode e o ônibus capota, ferindo quem estava dentro do ônibus, ferindo quem estava caminhando lá pela rua e ferindo o motorista. Quem estava dentro do ônibus pode demandar contra a empresa de ônibus pelo Código de Defesa do Consumidor? Sim. Mas esse cara que pagou a passagem, que estava lá dentro, é consumidor estándar ou por equiparação? Estándar. A pessoa que foi atingida na rua é consumidora, sim ou não? Sim. Só que estándar ou por equiparação? Por equiparação. E o motorista que estava trabalhando naquela hora é consumidor? Não. Naquele momento não era uma relação de consumo. Então, nesse caso, você não aplica o CDC. Ah, Renato, entendi, mas fiquei com uma pulguinha aqui. Por quê? Atrás da orelha. Por quê? Porque veja como é que no mesmo caso, dependendo da ótica, em uma situação o consumidor é estándar, vai pelo artigo 2º. Na outra o consumidor é por equiparação e vai pelo artigo 17. E na outra ele nem consumidor é exatamente isso que a FGV vai fazer com vocês. Só que agora vocês estão preparados para tirar onda se vier uma questão desse naipe. Você já sabe quem é o consumidor estándar, você já sabe quem é o consumidor por equiparação. Agora deixa eu te perguntar, essa empresa de transporte, ela é fornecedora, ela faz aquilo sempre para poder ganhar dinheiro? Aí você vai falar, claro que sim, Renato. Então ela é fornecedora. Tá bom, mas ela vende produtos ou presta serviços? Ah, Renato, ela está prestando um serviço, que é o de transporte. Então, quando eu te perguntar, tem relação de consumo? Você vai encher o peito e vai falar, tem. Se eu paguei para ser transportado, eu sou consumidor estándar, a empresa de transporte é fornecedora e fornecedora de serviço. Eu tenho um sujeito ativo, eu tenho um sujeito passivo e eu tenho um objeto. Eu posso encher o peito e dizer, sim, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor porque eu acabei de identificar uma relação jurídica de consumo. Pô, legal? Que bacana. Então, olha só, fechamos os aspectos constitucionais, os princípios do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e agora esse super tema que se chama relação de consumo. Nesses 3 primeiros blocos, nós aprendemos a fundo a defesa do consumidor. Chegou a hora da gente arregaçar as mangas e começar a estudar os
direitos desses consumidores. Agora que você já sabe quem é que pode ser consumidor, quais são os direitos desses consumidores? O próximo tópico é direitos básicos dos consumidores. Já já eu estou de volta.